Nós vamos examinar o projeto, que parece ter merecido grande esforço do senador Fernando Coelho, que é um homem experiente na área orçamentária, tributária, mas eu só queria situar bem a questão da origem do projeto. Na verdade, tudo começa com a questão da convalidação dos incentivos e da mudança do ICMS, ou seja, de levar o ICMS da origem, na verdade, o regime hoje não é de origem, é de compartilhamento, para o destino, inteiramente. A ideia inicial, inclusive, que eu apresentei quando era governador, é levar para zero a alíquota interestadual, ou seja, vai tudo para o destino, que é como deviam ter feito quando criaram o ICMS. Muito bem. O que aconteceu? Esse compartilhamento deu instrumentos para a chamada guerra fiscal, que é todo o sistema de incentivos. Então, havia a ideia de levar tudo para o destino, né, e levando tudo para o destino, no final chegou-se a um acordo de 4%, haveria dois tipos de perdas para os estados. Para uns estados, perda de arrecadação. Por quê? Porque todos os estados que são exportadores líquidos perderiam, né, numa balança comercial interna. E os estados que usam boa parte dessa diferença para dar incentivos perderiam bala na questão dos incentivos. Então, para isso, se criaria um fundo de compensação. Eu quero insistir nesse ponto, porque o fundo de compensação não coincide inteiramente com um fundo de desenvolvimento regional. No seguinte sentido, que se um estado perdeu receita nessa transação, e não é só um estado mais desenvolvido, tem vários outros, o Amazonas, por exemplo, ou Espírito Santo, perdem receita. Por quê? Porque são exportadores líquidos. O Espírito Santo, inclusive, a partir de certos procedimentos heterodoxos em matéria de incentivos a importações. Mas o fato é que perdem. Na verdade, o projeto do senador vai além. É a ideia de um fundo de desenvolvimento regional, mas que também tem que funcionar como elemento compensatório. Não é bem... Não. Eu queria só esclarecer. Tem como. O Fundo de Desenvolvimento Regional... Eu estou me referindo ao acordo do CONFAS, né? Mas o acordo do CONFAS, a minha proposta não elimina a criação do Fundo de Compensação pelas Perdas. É porque o Fundo de Compensação pelas Perdas nunca foi questionado. Os estados que iriam perder concordaram ou aceitaram, em tese, a proposta que foi colocada lá. O impasse que se deu para o acordo foi que o Fundo de Desenvolvimento Regional apresentado... Não, são dois fundos. Não. Na realidade, o impasse são dois fundos. São dois fundos. O impasse, senador Serra, o impasse nesse processo foi o impasse, inclusive nós fizemos essa discussão exaustiva lá com São Paulo, né, e com todos os secretários que compõem o CONFAS. Na realidade é o seguinte, o Fundo de Compensação de Perdas tinha, vamos chamar assim, já uma aceitação. O problema residia no fundo que agora o senador Fernando Bezerra chama de desenvolvimento regional, mas que era de Fundo de Desenvolvimento Econômico. Portanto, que o governo apresentava uma proposta, por isso que ele falou nos 4 bi, porque se estimava mais ou menos algo em torno de 10 bilhões, e desses 10 bilhões, o governo federal dizia o seguinte, 25% disso eu entro com a AGU, 75% disso com o financiamento. Portanto, os estados teriam que arcar com 75% da composição do Fundo de Desenvolvimento Econômico. À época, nós chegamos, inclusive, a propor que fosse metade, 50% de OGU, 50% de financiamento. E chegamos, inclusive, a produzir o relatório, eu fui o relator, senador da Serra, da MP, nós chegamos a produzir o relatório com essa proposta, conversada com os estados, que era de 50-50. A União, por sua vez, apresentou a sua discordância nos dois fundos. No de compensação de perdas, ela avaliava que para aquele momento não dava para ser aquele montante. São Paulo, inclusive, apresentava os números no primeiro momento, e óbvio que aquilo, num processo de redução, eu diria, ao longo do tempo. E depois disso, a própria União chegou à conclusão de que ela não teria como bancar nem sequer mais os 25%, ou seja, os 4 bi para
para que principalmente os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste pudessem optar pela substituição da guerra fiscal pela unificação das alíquotas. Portanto, tendo a compensação com esse Fundo de Desenvolvimento Econômico. Então, o que o senador Fernando Bezerra está fazendo agora é apresentando uma proposta sem excluir o Fundo de Compensação de Perdas, portanto, isso obrigatoriamente tem que ter, e fazendo um debate sobre um outro fundo que trabalha a questão do desenvolvimento regional. Então, portanto, isso nós teríamos também que ir ao encontro do que o CONFAS tem elaborado e tem discutido. Sim, mas então nós não estamos dando resposta. Veja bem, quando se falava em fundo de compensação, não se pensava apenas na ideia da perda de receitas, mas também na perda de poder de dar incentivos. Lógico. Mas esse é outro fundo. Mas aí esse poder de dar incentivos seria compensado pelo desenvolvimento econômico. Agora, de toda maneira, quando se fala de aprovar a diminuição das alíquotas do ICMS interestaduais, etc., aqui foi dito, se pressupõe que está dentro desse contexto. Por isso, inclusive, é que eu disse. Agora, eu acho que tem que se pensar direito o seguinte: se este fundo já de 10 bilhões não contemplar aquilo, teria que ter mais recursos ainda, ou de acréscimo de impostos, ou de tirar dinheiro da União. Eu acho que a gente deveria trabalhar numa coisa que já resolvesse essas duas questões. Claro. Né? E não me parece desproporcional que possa haver dentro desse fundo uma base de compensação. Estou aqui querendo, porque nós temos que resolver a outra questão. Eu tinha entendido que isso fazia parte dessa... São dois fundos distintos, você tem razão, a sua interpretação está correta. São distintos. O fundo de compensação vai demandar novos recursos, que precisa ser atualizado, que recursos seriam esses. O que eu estou dizendo é que, para haver o apoiamento dos estados do Nordeste, que foi colocado na última reunião do CONFAS, com a presença do ministro Joaquim Levy, só avançará isso se a gente, de fato, criar uma política nacional de desenvolvimento regional que não pode ser exclusiva só das regiões mais pobres, mas que abranja todo o território nacional e que tenha um fundo que possa substituir o mecanismo do incentivo fiscal. Agora, de toda maneira, lembre-se, no caso da questão da diminuição do ICMS, a maioria dos estados do Nordeste ganham. Eu até apresentei números sobre isso. Verdade. Sei lá, o Ceará ganha 200, 300 milhões a mais. No limite, né? Mas tudo porque no a limite. infraestrutura desses estados mas são muito deficientes. Esse é o gargalo que nós estamos enfrentando, porque assim, o Joaquim Levy... Mas não significa que esse ganho, digamos, prescinda de... que eu sou a favor de recursos para incentivar a economia, tá certo? Claro. O último dado apresentado do CONFAS, senador Serra Agente, mostra o seguinte... Não é nem o caso da Bahia. Bahia perdia. Pois é. O CONFAS mostra a Bahia perdia um pouco. O CONFAS mostra a gente, pelo menos no último debate que nós fizemos aqui na CDR, na Comissão de Desenvolvimento Regional, que a Fazenda ainda faltava entregar um conjunto de dados para que a gente pudesse, de forma peremptória, afirmar quem ganha e quem perde. Não, eu tenho os números, eu posso Não, mas é isso, mas a Fazenda até hoje ficou de entregar no final de maio, nós já estamos chegando no final de junho. Mas eu lhe passo. Daqui a pouco... Não são dados... Não, eu sei, mas olha só, além desses dados, senador Zé Serra, agregados a esses dados, nós temos que levar em consideração agora um outro dado que, de certa forma, contribuirá mais ainda para o processo de unificação, que é o comércio eletrônico. Então, portanto, que é algo que até então a Receita Federal do Brasil tinha poucos elementos para mensurar qual seria esse montante e como é que isso influenciaria ou não de forma negativa para alguns estados e de forma positiva para outros. A primeira leitura é que a entrada do comércio eletrônico ampliaria essa margem de ganho. Vossa Excelência, isso. Mas nós precisamos, inclusive, esses dados vão chegar. Não só para nós, como também para cada estado. Como fará o secretário de Fazenda de Minas Gerais em relação a isso? Então é isso. Esse negócio já foi. Então nós temos um conjunto de elementos que nós precisamos discutir ainda. Uma hora crítica, só quis deixar esse comentário para a gente refletir sobre isso. Está perfeito. Para o plenário, a ordem do dia. Vamos lá, então é isso, senador Serra. Nós vamos ter ainda uma jornada que eu espero que não seja tão longa, mas que pelo menos seja boa desse debate para a gente fazer. Bom,
No caso dos municípios, municipal, hoje na reunião com prefeitos, eu fiz algumas sugestões em relação ao ISS. Nós temos que fazer esses projetos. Sim. Então, eu passo para a Ana Amélia, como é que faz? Porque pode passar para a senadora Ana Amélia. Aqui. Não, mas eu quero dar o mote, não é o projeto. Não, mas é isso. A ideia. Mas ou o senhor pode dela. Passar também para o relator geral. A senadora Simone fez algo a respeito da Lei Candir. Nós, inclusive, já estamos trocando ideias. Mas eu acho que essas coisas novas, que são, aliás, a coisa do ISS é o mais importante. É verdade. Lógico. Vamos lá. Então, dessa forma, eu quero aproveitar, inclusive, também colocar em votação as atas das sessões anteriores e para que a gente possa submeter aqui, não havendo quem queira discordar. Portanto, estão aprovadas as atas das sessões. E, ao mesmo tempo, senhor relator e nossa nobre presidente, eu estou convocando numa reunião desta comissão para o dia 30, às 14h30 também, portanto, dia 30 é uma terça-feira, à tarde. Porque dia 30 tem aliás, dia 30 até me lembrou muito bem aqui o senador... Tem uma comissão geral sobre a questão de petróleo e tal. Então, é melhor a gente botar dia 1º de tarde. Dia 1º de tarde. Não, mas aí a gente, dia 23 e 24, a gente faz uma reunião um pouquinho mais interna. Então, nós faremos dia 1º, 14h30, uma reunião da comissão aqui para a gente já ter, basicamente, os pontos levantados. E durante essa semana até o dia 23 e 24, aqui a mesa da comissão entregará ao presidente Renan a lista desses projetos, assim como também passaremos para os membros da comissão aqui discutido e efetivamente os relatórios apresentados. Portanto,